Eu quero compartilhar com você hoje, né? O meu tema hoje está embasado na nossa leitura de hoje, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 22. Atos dos Apóstolos 18, de 1 a 22. E o meu tema nessa manhã é perseverança na fé, inspirado em Atos 18. Aleluia, né? É o que nós vamos compartilhar. Nesse texto, então, o que nós vamos perceber? Nós vamos explorar hoje pela manhã a vida do apóstolo Paulo em Corinto e como ele perseverou nessa missão de pregar o Evangelho. Esta passagem, na verdade, ela nos ensina sobre essa importância de dar continuidade, de continuar firme em nossa fé, mesmo diante de adversidades. Eu não sei o que você está passando no seu dia a dia, mas a adversidade ela é uma constante, ou seja, todos nós passamos por adversidades, por dificuldades, e a Bíblia, na verdade, ela é tão impressionante que ela mostra isso para nós no dia a dia, de homens e mulheres que, assim como eu e você, estamos buscando, na verdade, viver uma vida que agrada ao Senhor. Na passagem de Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, Paulo está na cidade de Corinto. Corinto é uma importante cidade, na verdade, comercial e cultural da antiga Grécia. O apóstolo Paulo, ou seja, está na sua segunda viagem missionária e depois de ter deixado Atenas, né, onde ele pregou a palavra, onde na verdade, ou seja, ele foi ali encorajar, ou seja, levar o evangelho para aquelas pessoas ali, compartilhar da sua fé. Após deixar Atenas, Paulo vai para Corinto, onde ele encontra, na verdade, ali Áquila e Priscila, que são judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto de Cláudio. Então, ou seja, Paulo ele se une a eles, na verdade, agora, como fabricante de tendas, né? Eles tinham uma profissão semelhante, e agora, ou seja, enquanto eles desenvolvem o negócio deles lá, eles continuam a pregar o Evangelho, mostrando, na verdade, ou seja, que o ID do Senhor, ele acontece enquanto nós vivemos a nossa vida cotidiana. Muitas pessoas, na verdade, têm uma ideia de separar a vida com Deus da vida cotidiana, da vida que a gente poderia chamar de vida secular. Não, o chamado de Jesus é para que nós possamos cumprir a missão enquanto nós vivemos a nossa vida, ou seja, a nossa missão faz parte da nossa vida, ou seja, a nossa vida integral está relacionada com a nossa fé, com aquilo que nós fomos chamados. E aqui, na verdade, ou seja, Paulo, ele tinha estado em Atenas, onde ele pregou ali num lugar muito importante, né, o Areópago, e ali ele enfrentou, na verdade, os filósofos, ele enfrentou culturas diferentes, mas ele perseverou, na verdade, em compartilhar a mensagem. Em Corinto, agora, o que acontece? Ele enfrenta oposição, não daqueles que pensam diferente dele, não daqueles que, na verdade, não tinham outro tipo de fé, não, mas a oposição que ele enfrenta agora em Corinto é a oposição dos judeus. Mas o que acontece? Apesar dele não receber esse encorajamento daqueles que tinham, na verdade, a mesma origem que ele, não, mas ele recebe um encorajamento, na verdade, do próprio Deus. Deus, na verdade, ou seja, impulsiona o apóstolo Paulo, encoraja ele a continuar pregando, apesar da dificuldade. Nessa passagem aqui do capítulo 18 de Atos, nós encontramos alguns personagens que são importantes nós entendermos as suas motivações, ou seja, Paulo, é evidente, motivado pelo amor de Cristo, pela missão de espalhar o Evangelho. Áquila e Priscila, que se tornam ali companheiros de Paulo, também, ou seja, dedicados nesse trabalho do ministério, e os judeus que estavam em Corinto. Então, ou seja, são judeus que estavam em Corinto, agora que é uma cidade da Grécia, ou seja, eles não estão em Jerusalém, eles estão, na verdade, ou seja, fora do seu habitat natural, eles foram levados, conduzidos pelas circunstâncias para lá também, mas esses judeus que estão lá, eles resistem inicialmente à mensagem de Paulo, mas ele não desiste. Querido, preste atenção, na verdade, a mensagem do Evangelho, a mensagem que nós pregamos é normal, faz parte, na verdade, do processo, a resistência, a dificuldade, a nossa luta, na verdade, nós precisamos ter clareza disso, que a nossa luta não é contra pessoas, que, ou seja, o príncipe desse mundo, ou seja, aquele que governa esse mundo, na verdade, cegou o entendimento das pessoas, e todas as vezes que nós vamos compartilhar o Evangelho, nós enfrentamos resistência, sim, é o normal, é o esperado. Muitas das vezes nós reclamamos disso, nós olhamos e falamos, mas não é possível, por que o Evangelho é tão resistido? É o amor de Deus que
amor de Deus, mas o inimigo ele cegou o entendimento das pessoas e naturalmente, ou seja, o que se espera inicialmente é resistência, porque a mensagem do Evangelho ela nos confronta, ela nos move na verdade a mudança. E nessa porção aqui do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a mensagem principal desse texto aqui é a importância da perseverança na missão de pregar o Evangelho, confiando na verdade, ou seja, primeiro, na provisão de Deus e segundo, na proteção. Nós recebemos de Deus proteção e provisão. Você pode escrever isso aí no chat? Eu recebi de Deus proteção e provisão. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos perceber o quê? Nós não vivemos debaixo das ordens deste mundo. Quem nos protege, na verdade, é o Senhor que está conosco, Ele que é o nosso pastor, Ele que cuida de nós, e Ele, na verdade, é aquele que nos defende das situações, das dificuldades do presente, nos defende, na verdade, ou seja, dessas oposições, é o Senhor que cuida de nós. Mas Ele nos oferece proteção, mas também provisão. Provisão tem a ver, na verdade, ou seja, com esse suprimento, né? Com essas oportunidades que Ele providencia nas nossas vidas para que nós possamos cumprir o propósito. Então nós precisamos confiar e perseverar no cumprimento do nosso propósito. Paulo, na verdade, ele enfrenta resistência, e esses desafios, na verdade, ou seja, eles se multiplicam na sua caminhada, exatamente como acontece conosco. Mas o que ele faz? Ele continua firme em sua missão, apoiado ali pela comunidade de fé, né? Ou seja, Deus colocou Priscila e Áquila para estar junto com ele, mas ele se apoia também nas promessas que o próprio Deus fez de estar com ele. Promessa, na verdade, que está sobre as nossas vidas. A gente precisa ter clareza disso. Primeiro, Deus ele é nossa provisão e Ele coloca pessoas para estar do nosso lado, para servir de apoio, para nos ajudar, na verdade, na nossa missão. Nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber o seguinte: olha, nós não estamos aqui para cumprir o propósito de Deus sozinhos. Deus estabeleceu, na verdade, uma comunidade de fé. Perceba o seguinte: nós estamos agora pela manhã recebendo a palavra, você se preparando para o seu dia, indo para o seu trabalho, mas essa comunidade de fé nos interliga aqui por meio dos meios digitais para que a gente possa estar compartilhando a palavra junto. Isso é o que? É provisão de Deus para que nós sejamos fortalecidos, impulsionados, direcionados, na verdade, para viver no centro da vontade de Deus, para cumprir o propósito. É Deus, na verdade, usando dessa circunstância para nos encorajar, para nos fortalecer, para que nós possamos viver a vida que Ele tem para nós. Então, ou seja, nós recebemos esse apoio, na verdade, da comunidade de fé, daqueles que creem, na verdade, naquilo que nós cremos, para que nós possamos avançar e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Isso é provisão de Deus. Mas a nossa confiança maior, principal, não está, na verdade, nas pessoas, porque nós confiamos no Senhor. Que eu posso falhar com você, as pessoas que Deus colocou na sua vida podem falhar com você, mas o Senhor não falha. E Paulo, na verdade, ele se posiciona nisso, ele usa, na verdade, desses recursos, dessa provisão de Deus, e ele persevera na sua missão. Paulo enfrenta, na verdade, resistências, mas ele permanece firme. Por quê? Porque ele está firmado nas promessas de Deus. Querido, eu tenho certeza que no seu coração o Senhor tem fortalecido você por meio das promessas. Querido, eu quero nessa manhã encorajar você a trazer à sua memória as palavras que o Senhor já liberou sobre a sua vida. O Senhor, Ele não falha, Ele não mente, Ele não chega atrasado, Ele está sempre presente. E aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. As promessas de Deus, na verdade, não falham. Ele, de fato, Ele prometeu para nós que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero declarar sobre a sua vida nesse dia: o Senhor está com você. Persevere naquilo que o Senhor te chamou. Ele permanece com você e Ele tem colocado, na verdade, na sua vida pessoas para servirem de apoio, para te ajudar. Querida, essa mensagem para nós ela é relevante para os nossos dias. Por quê? Porque hoje também nós enfrentamos desafios para compartilhar a nossa fé. Ou seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, existem inúmeros desafios que se multiplicam diante de nós.
Querida, muitos na verdade são travados, por quê? Porque a nossa sociedade, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não tenha percebido, a nossa sociedade não apoia a nossa pregação. Nós estamos na verdade na contramão, na contracultura, e isso na verdade vai atrair o quê? Resistência, impedimentos. Mas nós precisamos perseverar, ou seja, continuar. Paulo, na verdade, assim como cada um de nós, somos chamados, na verdade, à perseverança, confiando, na verdade, que o Senhor está conosco. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós fomos chamados nesse tempo, então, para perseverar. Eu quero declarar sobre a sua vida: você vai perseverar, você não vai parar no caminho, você não vai desistir. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Querido, quais são as lições práticas que nós temos para o dia de hoje? A primeira delas, na verdade, que ao compartilhar a sua fé, ao compartilhar a razão da sua fé, seja no trabalho, na escola, em casa, lembre-se, tenha clareza disso: Deus está com você. Assim como Ele esteve com Paulo, Ele está com você, Ele não te abandona. No capítulo 18, que é o que nós estamos lendo hoje, o verso 9 e 10, a palavra de Deus diz o seguinte: certa noite o Senhor falou com Paulo em visão. É o sobrenatural de Deus, que presta atenção. E o Senhor falou com ele: não tenha medo, continue a falar, não se cale, pois eu estou com você, e ninguém o atacará ou lhe fará mal, porque tenho muita gente nesta cidade. Querido, presta atenção. Quantas das vezes nós não nos sentimos sozinhos naquilo que o Senhor nos chamou? Quantas das vezes, na verdade, nós temos a impressão que só nós estamos fazendo, que parece, na verdade, que todo mundo desistiu, que todo mundo foi embora, que todo mundo nos abandonou, e somente nós estamos cumprindo o propósito, e muitas das vezes nós somos desencorajados, na verdade, até motivados a fazer o quê? A desistir, a parar, porque a gente olha para um lado, olha para o outro e fala: mas será que é só eu? Será que, ou seja, só eu que estou passando por isso? Não. O Senhor disse para Paulo o seguinte: olha, não pare, continue, persevere. Por quê? Porque eu estou com você. Eu estou com você. Continue a falar, não se cale. E na verdade, ou seja, e o Senhor promete para ele que estaria com ele. E está dizendo o seguinte: olha, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Sabe por que você tem que falar? Sabe por que você é chamado para cumprir o seu propósito? Porque a partir de você, o Senhor está conquistando mais pessoas. Existem pessoas que foram colocadas no seu caminho, pessoas que vão compartilhar da sua agenda hoje, que vão fazer parte da sua mesa hoje, que vão fazer parte dos seus negócios hoje, que o Senhor colocou elas lá porque elas pertencem ao Senhor, e elas dependem, na verdade, do compartilhar da sua fé, do seu testemunhar, daquilo que Deus fez na sua vida, para que elas sejam despertadas. Elas pertencem ao Senhor, mas elas precisam ser despertadas, e esse despertar de Deus acontece por meio da palavra. Foi assim comigo, foi assim com você, ou seja, alguém falou, alguém liberou uma palavra de fé, e porque essa pessoa liberou essa palavra de fé, nós cremos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Mas como eles vão crer se não há quem pregue? Então, ou seja, somos nós que recebemos, que devemos compartilhar. Deus tem muita gente nessa cidade, Deus tem muita gente aonde você está plantado, que pertencem ao Senhor, e que o Senhor, na verdade, enviou você. Você é o canal. O apóstolo Paulo é o canal para aqueles irmãos ali que estão naquela cidade, que estão ali, ou seja, ouvindo a palavra. Assim acontece conosco também. O desafio para você nessa manhã é como aplicar essa confiança na presença de Deus para compartilhar sua fé no seu ambiente diário, no seu ambiente cotidiano. Querido, não se cale, continue a falar, testemunhe daquilo que o Senhor, na verdade, tem feito na sua vida. Existem impedimentos, resistências? Existem, faz parte, é esperado isso, mas nós não podemos parar, nós precisamos perseverar. Agora, uma segunda aplicação que nós temos para esse texto é que quando nós enfrentarmos oposição ou resistência, o que faz parte, o que é normal, lembre-se da promessa de Deus. Ele está com você ao seu lado, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te dar a palavra. Você precisa crer, você precisa se posicionar, você precisa confiar, na verdade, nele, porque em Filipenses capítulo 4, verso 13, a palavra diz o seguinte: olha,
tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero declarar sobre a sua vida que você pode sim, você é uma testemunha do Senhor, você é um filho amado e você é chamado para testemunhar. Você, mas eu não sei, eu não consigo. Se liberta dessa mente, na verdade, que te limita, na verdade, dessas crenças limitantes que impedem você de cumprir o propósito de Deus. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: você pode, por quê? Porque é o Senhor que te fortalece, o Senhor não te abandona, Ele está com você, Ele caminha com você, Ele sabe das suas limitações e Ele é que te capacita. Somos vasos de barro, meu querido, mas o que tem dentro de nós, esse poder que atua em nós, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Então, ou seja, o que precisa acontecer na sua vida no dia de hoje? Você precisa avançar para aquilo que Deus tem para você, você precisa vencer essa resistência, você precisa vencer, na verdade, esse travamento que tem impedido você. Querido, se liberte, na verdade, dessa necessidade de aprovação, persevere no Senhor, se fortaleça no Senhor e no seu forte poder e viva a vida que Deus tem para você, em nome de Jesus. Querido, uma terceira aplicação ainda para essa passagem que nós temos para o dia de hoje: utilize os seus dons, utilize as suas habilidades, como Paulo fez. Paulo era fabricante de tendas. Enquanto fabricante de tendas, na verdade, ele trabalhava. Enquanto ele trabalhava, ele exercia o seu ministério. Ou seja, você precisa compreender o seguinte: é indo, é naquilo que você faz. Eu não sei qual é a atividade que você desenvolve, ou seja, qual for a atividade que você desenvolva, querido, Deus tem um propósito. Deus, na verdade, está potencializando aquilo que você é. Deus vai começar na sua vida a partir daquilo que você é, do seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudo. E nesse lugar que Ele te plantou, você vai florescer ali, você vai dar fruto ali, porque a vontade de Deus é que você frutifique. O que nós precisamos, na verdade, é tão somente nos colocar na posição dEle e agirmos, na verdade, conforme que a palavra de Deus diz. Em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, a palavra do Senhor diz o seguinte: olha, tudo o que fizerem, tudo, seja, presta atenção, tudo aqui é tudo mesmo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor de vocês, que vocês estão servindo. Querido, você não serve apenas o seu patrão, apenas os seus familiares, apenas os seus colegas. Não, você está fazendo isso para servir o Senhor. O desafio é você perceber o seguinte: olha, quais são as áreas que você pode, na verdade, buscar mais orientação de Deus para aplicar esse princípio. É você perceber aonde que você está inserido, os meios que você faz parte, e você perceber o seguinte: Deus vai usar, vai começar a partir de onde você está, e a partir desse lugar Ele vai te conduzir para que você possa, na verdade, cumprir o propósito de Deus. Paulo, na verdade, entendeu isso e perseverou isso nessa missão, e nós temos visto isso no livro de Atos dos Apóstolos, mas nós podemos ver isso, na verdade, com frequência na palavra de Deus. Paulo, ele reflete, na verdade, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 3 e 5, algo que talvez passe pela sua memória nesse momento. Quantas das vezes você olha para isso e você não se apoia, na verdade, você apoia, na verdade, a sua omissão, o não fazer, o estar deixando de cumprir o propósito, porque você olha para você mesmo e fala assim: mas eu sou muito fraco. Paulo, na verdade, ele reflete sobre isso, ele pensa sobre isso também, mas ele é impulsionado pelo Espírito Santo a entender o seguinte: olha, a dependência nossa, ou seja, é entender o seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ou seja, quanto mais fraco, quanto mais limitado, quanto mais incapaz você for de fato, maior será a glória do Senhor. O Senhor tem interesse, na verdade, em cumprir os seus propósitos. É a partir de mim e de você que somos falhos mesmo. Por quê? Porque é Ele que vai fazer. Porque a glória, na verdade, não é minha, não é sua, a glória é do Senhor. Então nós não temos que ficar pensando, na verdade, nas limitações, não. Mas é entender o seguinte: que cada limitação dessa, que cada situação dessa é simplesmente algo que Deus vai usar para a glória dEle.
dele. O que nós precisamos de fato é depender do Senhor. Josué é outro exemplo. Josué, ele é encorajado por Deus, na verdade, e ele é tido como forte, como corajoso, assim como Paulo também foi encorajado. Ou seja, Deus usa da nossa limitação, da nossa fraqueza, e Ele nos posiciona, na verdade, em lugares estratégicos. Por quê? Porque Ele quer nos usar no dia de hoje. Querido, creia, aonde você está, aonde você foi plantado, ali o Senhor quer usar a sua vida. Ali o Senhor, na verdade, quer que você possa perseverar. A importância, na verdade, que nós precisamos entender hoje de perseverar no propósito, de perseverar dependendo, na verdade, da provisão de Deus, confiando na presença dEle. Ele está com você. Querido, em nome de Jesus, você é encorajado nessa manhã a se posicionar para viver aquilo que Deus preparou para você. Eu não sei os seus pensamentos, eu não sei aquilo que tem te travado, aquilo que tem te impedido, mas eu sei que o nosso Deus, Ele, na verdade, Ele chamou a cada um de nós para que nós possamos avançar e viver uma vida diferenciada. Deus tem grandes coisas para liberar sobre a sua vida hoje, amém? Você crê nisso, querido? Na manhã de hoje você está sendo encorajado a confiar na presença de Deus, a confiar na proteção de Deus, a confiar na provisão de Deus. Nós aprendemos com Paulo, na verdade, a enfrentar essa oposição. Como? Com coragem, e a utilizar os nossos dons, aquilo que nós recebemos do Senhor, para servir o Senhor. Querido, que o nome do Senhor seja glorificado por meio da sua vida, e que você possa viver esse dia, na verdade, nessa expectativa, nesse posicionamento, nesse direcionamento de saber o seguinte: eu vou viver para a glória de Jesus, eu vou cumprir o chamado, eu vou experimentar aquilo que Deus tem para nós, amém? Você crê nisso, querido? Vamos encerrar esse momento orando, vamos clamar ao Senhor, na verdade, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos fortaleça, para que a coragem que o apóstolo Paulo teve, que tantos homens e mulheres de Deus tiveram ao longo da história, nós sejamos revestidos também dessa coragem. Nós dependemos não da nossa força de vontade, não dos nossos talentos, mas daquilo que o Senhor, na verdade, tem para cada um de nós. Queridos, em nome de Jesus, se essa palavra tocou o seu coração, se você, na verdade, tem sido constrangido, conduzido pelo Senhor a tomar uma decisão hoje, a mudar o seu posicionamento, querido, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, creia, na verdade, se posicione. Ore comigo agora neste momento. Senhor, obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo exemplo do apóstolo Paulo que nós lemos hoje. Oh Deus, dá-nos a coragem, ó Senhor, para compartilhar a nossa fé, a sabedoria, Senhor, para comunicar a verdade do teu evangelho, ó Deus, em diferentes contextos, ó Deus, seja em casa, no trabalho, na escola, Deus, aonde o Senhor tem nos colocado, que nós possamos agir, ó Deus, com sabedoria, com direcionamento da parte do Senhor, ó Deus, para que vidas sejam abençoadas, Pai. Nos ajuda, Senhor amado, a viver em fidelidade e nunca, Senhor, comprometer o evangelho. Pai, nós queremos cumprir, ó Deus amado, o nosso chamado, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ser luz no meio da escuridão, no meio dessa sociedade perdida. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós sejamos a luz, que nós sejamos, ó Deus, aqueles que vão conduzir, Deus amado, essas pessoas a viver, ó Deus amado, segundo a tua vontade. Pai amado, em nome de Jesus, que nós sejamos canais, ó Deus, do teu amor, da tua verdade, ó Deus, para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, nos capacita, enche-nos do teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver a nossa vida, Deus, para agradar ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos impulsiona, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia.